Vamos abrir a Bíblia, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Vamos ler somente um versículo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Vamos ler o versículo 7. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Diz assim: E para que me não exaltasse demais pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte demais. Amém. Os irmãos podem sentar. Quero agradecer a presença dos irmãos que estão nos visitando hoje. O irmão Ayrton está aqui conosco, seja bem-vindo, irmão Ayrton. A Rita também, né, está ali com a irmã Aline, veio a seu convite. E os seus filhos, né, já estão lá na salinha? Pietro e Nicole, né? Amanda também, para mim é irmã da Fernanda, que é a cara da Silvane, meu Deus. Né? Amanda, seja bem-vinda. Jorge Augusto, seja bem-vindo também, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Tem mais alguém que eu deixei de citar o nome? Não, né? Amém. Então nós vamos meditar hoje em um texto da Palavra de Deus, que é o espinho na carne do apóstolo Paulo. Talvez seja uma das dúvidas mais debatidas, mais proeminentes de todos os tempos do cristianismo. O que era o espinho na carne de Paulo? Eu quero hoje explicar o que é isso, e vou falar também dos seus propósitos e da sua convivência. Mas, de antemão, eu quero tirar da cabeça dos ouvintes, tanto os que aqui estão presentes, como nossos irmãos que assistem online e que virão assistir posteriormente esta mensagem, tirar da nossa cabeça essa coisa de curiosidade sobre a Bíblia. A Bíblia não é um livro de curiosidades, embora ela contenha muita curiosidade na Bíblia. Hoje, na visita que eu tive lá no irmão Jairo, para solidarizar com a perda da sua cunhada, nós conversávamos sobre o ser de Deus. E ele me fez uma pergunta sobre o nome de Deus. Porque muitas pessoas querem trabalhar em cima de minúcias, de questiúnculas, de coisas que não vão edificar em absolutamente nada. Mas isso trouxe curiosidade ao coração dele, justamente, creio eu, por causa de perturbações de hereges, de pessoas que pregam a falsidade e que querem trazer estas coisas para, por exemplo, o pessoal da heresia, da seita, do nome sagrado, eles fazem muito isso. Você não pode chamar o Filho de Deus de Jesus, porque o nome dele em hebraico é Yehoshua. E daí? Qual que é o problema? Se Jesus não aceitasse que ninguém falasse grego com ele, porque Jesus é a forma aportuguesada do grego Jesus, que passou para o latim também, Jesus, e para o português Jesus, porque no hebraico, no grego e no latim não tem a letra J. Então, Jesus diria para João no Apocalipse que ele era o alfa e ômega? Por que ele disse em grego? Por que ele não falou, eu sou o Aleph e o Tav, que são a primeira e a última letra do alfabeto hebraico? São bobagens que as pessoas acabam trazendo, preocupações para crentes sinceros. O irmão já era um crente sincero, nós conhecemos ele, e ele me perguntou, e eu tive o prazer de explicar. Porque para pessoas que querem debater, então nós vamos com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para aplicar o golpe certeiro e acabar logo com a discussão. Porque temos que mostrar para estes ímpios que eles são tolos, por não crerem na palavra de Deus. É claro que faremos isso com amor. Não vamos também nos levantar contra a pessoa, mas sim contra os seus ensinamentos errados. Então eu fiquei feliz de poder ensinar para ele, de mostrar para ele qual era o real significado do nome de Deus. E ele se alegrou tanto, irmãos, que ele falou, olha, se fosse por vários motivos sua visita aqui,
esta resposta trouxe para mim a maior felicidade do meu dia. Então, graças a Deus por isso. Então, quero só com este exemplo, não vou falar aqui para os irmãos, que eu falei para ele, mas eu só vou dizer aqui para vocês tirarem da cabeça essas coisas de que Bíblia, curiosidade, não sei o quê. Ela tem, é bom, é gostoso, mas se isso não fornecer para a tua vida aplicação para que você mude, para que você se santifique, para que você se aproxime de Deus, então a curiosidade matou o gato e vai matar você também. Porque quanto mais nós conhecermos da palavra e menos praticarmos, mais seremos cobrados. Aí tem gente que fala assim, então não vou mais no estudo, porque lá eu vou conhecer muito, então Deus também cobrará, porque você não quis aprender. Então não escapa, né? Vocês acharam que ia ficar fácil. Vamos lá. Vamos voltar então para o nosso assunto. Vamos sim falar o que é o espinho na carne de Paulo. Antes, deixe-me mostrar para os irmãos que na hermenêutica, a hermenêutica é uma matéria que tem na faculdade de teologia, que é a teologia da interpretação da Bíblia. Na hermenêutica, existe uma regra de interpretação que se chama regra do contexto, a interpretação pelo contexto. Isso significa que nós devemos procurar o significado do texto que estamos lendo no seu contexto imediato. Você não pode deduzir um significado da palavra de Deus se você não acompanhar o texto inteiro. Você não pode separar uma parte de uma carta. É isso que a mídia hoje tem feito, né? As pessoas falam uma longa coisa, eles vão lá e retiram uma frase, e aí torce o significado daquela frase para dizer às outras pessoas que aquela pessoa é isto ou aquilo. E baseado em uma frase isolada, elas tiram as conclusões que elas querem. As pessoas estão fazendo isso com a Bíblia há muito tempo. A Bíblia é o livro mais mutilado que existe no mundo, apesar de ser o livro mais completo. A Bíblia é o livro mais completo porque é a palavra de Deus, ela é plena e perfeita. Mas os homens recortam e querem inventar verdades sobre os recortes que eles fizeram. Por isso, uma pessoa me perguntou, por que cada igreja tem uma doutrina? Por que cada pessoa interpreta a Bíblia de um jeito? Por isso, porque cada um recorta do jeito que quer. A Bíblia é o livro mais mutilado que tem. Quando alguém vier explicar a Bíblia para você, não diga para ele assim, me mostre na Bíblia. Não, diga mais que isso. Diga, me mostre na Bíblia pelo contexto. Aí eu quero ver. Porque mostrar em versículos isolados, você pode mostrar o que você quiser. Mas quero saber se o contexto apoia aquilo que você está dizendo. Então vocês me julgarão hoje, se eu estou correto em afirmar qual é o espinho na carne de Paulo hoje aqui, e, além disso, eu vou dizer o que não é, porque há muitas pessoas dizendo várias coisas sobre o espinho na carne de Paulo que não é, e eu vou mostrar para você que não é, por que não é, o que é, provar no contexto que é aquilo, e mostrar como nós devemos conviver com isso também. Pois bem, eu estou convencido que esse contexto aqui de hoje nos dá a resposta. Entretanto, nosso sermão não é para matar a curiosidade. O espinho na carne de Paulo tinha propósitos, e ele teve que aprender a conviver com ele. Apesar de um dos propósitos ser bem particular, eu acredito que devemos também observá-los em nossos dias. Observar este propósito. E este propósito particular é que Deus usa vários meios para aperfeiçoar os seus filhos à imagem de Jesus. Está escrito isso em Romanos 8:30. Romanos 8:29, perdão, diz assim, que Deus predestinou, né, de antemão, aqueles que Ele escolheu, Ele amou na eternidade, Ele predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Então, todo o propósito de Deus é para que você se conforme à imagem de Jesus. As pessoas questionam o sofrimento, por exemplo. Por que eu sofro? Se você é crente, você sofre porque Deus quer te colocar conforme a imagem de Jesus. Você não pode reclamar. Porque a maioria do sofrimento é a gente mesmo que provoca. Eu bato no filho do vizinho, depois o vizinho bate em mim. Aí eu falo que estou sendo injustiçado, perseguido por causa de Jesus. Que história é essa? Não tem nada a ver.
Quando nós sofremos por amor a Cristo, aí sim você vai ver, é muito digno de glória na vida de um crente. Portanto, Paulo teve que conviver com este espinho na carne, porque ele tinha o objetivo de aperfeiçoar o apóstolo Paulo à imagem de Jesus. E enquanto nós passamos por certos processos de glória em glória, Deus também é glorificado. Então, vou destruir conceitos hipotéticos sobre o que muitos supõem ser o espinho na carne, vou defini-lo, segundo o próprio contexto, e finalmente veremos seus propósitos na vida do apóstolo e como Paulo teve de aprender a conviver com isso. Creio que servirá também para o nosso proveito e santificação, crescimento espirituais. Amém? Amém? Não sei porque crente não gosta de falar amém. Depois eu explico para vocês o que significa. Em primeiro lugar, no sermão de hoje nós vamos ver o que não é o espinho na carne. Em primeiro lugar, o espinho na carne não é doença física e nem psicológica. Eu quero passar umas páginas adiante, Gálatas capítulo 4, versículo 13 até o 15. Olha o que Paulo escreve aos Gálatas. E vós bem sabeis que por causa de uma enfermidade da carne, vos anunciei o evangelho a primeira vez. Os irmãos querem saber onde é que Paulo anunciou o evangelho a primeira vez. Aos Gálatas, você tem que ler Atos 13. Parece que nada indica que ele estava enfermo lá, não. Ele tomou uma surra bem violenta naquela cidade, naquela região, que ele acabou ficando quase morto. As pessoas pegaram Paulo pensando que ele tinha morrido. Tamanha foi a surra que ele tomou. Aí ele diz assim: e aquilo que na minha carne para vós era uma tentação, verso 14, não o desprezaste nem o repelistes, antes me recebestes como a um anjo de Deus, mesmo como a Cristo Jesus. Onde está, pois, aquela vossa satisfação? Porque vos dou testemunho de que, se fosse possível, vós terias arrancado os vossos olhos e me terias dado. Então, eu não sei, alguns dizem que Paulo tinha enfermidade nos olhos, por causa do Gálatas 6,11, que também está escrito assim, Paulo dizendo, vede com que grandes letras vos escrevo com minha própria mão. Então eles falam assim, Paulo tinha problema de vista, então ele escrevia com letra grande, para ele enxergar o que ele estava escrevendo. Não é? Mas eu não estou convencido disto. Tudo bem, Paulo podia ter um problema de olhos, naquela época isso era muito comum. Eu estou mais para acreditar que ele levou pedrada, soco nos olhos, e muitas coisas parecidas com as perseguições que ele sofria. E Paulo fala que esta enfermidade incomodou os Gálatas, e não a ele. Você reparou isso no verso 15, no verso 13 que ele falou? Ele disse que, Gálatas 4,13, 4,14, e aquilo que na minha carne era para vós uma tentação, não foi para Paulo uma tentação. O espinho na carne de Paulo era um problema para ele, não para os outros. Agora, esta enfermidade que ele se refere aqui era um problema para os Gálatas e não para Paulo. Tanto que os Gálatas ficaram incomodados, queriam que Paulo enxergasse melhor, arrancaria os olhos para dar a Paulo. Paulo falou, mas isso não me preocupa, isso não me perturba, portanto, não é uma enfermidade que era um espinho na carne de Paulo. Essa enfermidade, provavelmente, se fosse, seria algo passageiro, nada tinha a ver com o risco de Paulo se orgulhar. Volta agora em 2 Coríntios que nós lemos, capítulo 12. Observe o verso 10, o 7 mesmo, que nós lemos. O início diz assim, e para que não me exaltasse pela excelência das revelações. O objetivo do espinho na carne de Paulo era para que ele não se exaltasse. Aquela enfermidade não humilhava Paulo em nada. Paulo ficava humilhado porque tinha uma enfermidade nos olhos? Não. Ele fazia a obra de Deus do mesmo jeito. Então não era uma enfermidade. Muita gente fala, Paulo pediu para Deus tirar o espinho na carne dele porque era uma enfermidade, Deus nunca curou Paulo. Curou o quê? Curou o quê se Paulo não era doente? Ele teve uma enfermidade nos olhos, provavelmente devido às perseguições que ele sofreu, mas ele não era doente. E isso não incomodava Paulo, irmãos. Incomodava os Gálatas, menos ele. Portanto, está errado dizer que uma enfermidade era o espinho na carne de Paulo.
Segunda coisa, o espinho na carne não é sofrer por vontade de pecar. Guarda isso aqui. Muitos alegam que Paulo tinha vontade de pecar, mas não, ele ficava se roendo. Ai, que vontade de pecar, mas eu não posso porque eu sou crente. Não tem crente que faz isso? Ele vai numa festa, vê todo mundo bebendo e fala, nossa, que vontade de beber, mas eu sou crente. Aí fala, isso é um espinho na carne. Não é. Isso é vontade de pecar. Tem nada a ver com espinho na carne. Uns falam que era porque Paulo tinha vontade de ter uma mulher, e ele não podia, bastava casar, mas a minha esposa fala, como é que Paulo ia casar bicho feio daquele? 1,5 m, careca, sobrancelha grossa que se encontrava no meio, nariz grande e perna torta. Era assim que ele era definido, pelos primeiros cristãos. Deram aí uma fotografia falada de Paulo. Não é aquele bonitão que vocês viram no filme, não, viu? Não é nada a ver. Ele é artista de Hollywood, artista dos Estados Unidos. O apóstolo Paulo mesmo, depois você lê tem um irmão ali que está falando assim, eu tenho alguma coisa do apóstolo Paulo, meu nariz. Pois bem, outros dizem assim, Paulo tinha vontade de casar e nenhuma mulher queria, então ele tinha vontade. Não, bobagem. Paulo até falou, gente, é melhor vocês ficarem como eu, solteiros, porque o casado tem problemas na carne, e eu queria poupar vocês disso, mas vocês não querem, então casa. Não é isso? Vocês não leem a Bíblia depois? Segundo, tem gente que diz que Paulo, chega ao absurdo de falar que Paulo tinha desejos homossexuais, que ele gostava de homem, e tinha que reprimir a sua homossexualidade. Bom, esse absurdo é sem comentários, Paulo combateu totalmente a prática homossexual nas suas cartas. Essas coisas ele falou muito bem, e principalmente ele disse outra coisa ainda, todo crente tem vontade de pecar, Gálatas 5, 16 ao 25, não vou ler que é um texto grande, nós precisamos ir adiante, mas depois, quem estiver anotando, leia em casa, Gálatas 5, 16 a 25, Paulo diz, todo crente tem duas naturezas, ele tem a natureza adâmica, que ele herdou de Adão, com esta, ele tem desejos pecaminosos, e ele tem a natureza de Cristo, que com esta, ele vence os desejos do pecado. Paulo diz que essa luta é constante na vida do crente. É constante. Então, vontade de pecar, todo crente tem por causa da sua velha natureza. Mas a vitória sobre o pecado está na regeneração. O crente recebe uma nova natureza que o leva a se inclinar para as coisas de Deus. Está na justificação, preguei isso ontem no Embratel, depois você assiste lá. Como ter certeza da salvação? Primeiro, porque você nasceu de novo. Segundo, porque você creu em Cristo. Terceiro, porque você foi justificado. E quarto, porque Deus preserva a sua vida para você chegar inteiro lá no céu. E quando nós nos santificamos, que é essa briga, da nova contra a velha natureza, nós caímos, nós levantamos, nós prosseguimos, até chegarmos no estágio final, sem a presença do pecado. Então, espinho na carne não é vontade de pecar. A pessoa tem uma vontade de pecar e fala, ai meu Deus, isso é um espinho na minha carne. Não é. Outra coisa que não é, o espinho na carne não é sofrer por consequência do pecado, ou por coisas que deram errado na vida. Muitos hoje pecam, e na hora de colher as consequências do seu pecado, fala que é um espinho na carne. Oh Senhor, esse espinho na carne, mas não foi você que plantou esse espinho? Então colhe um espinheiro. Tem que colher um espinheiro, até acabar. E colhe em silêncio. Porque se você colher murmurando, é mais espinho que você está plantando. Nunca vai acabar. Você vai chegar no céu? Vai, porque você é salvo, mas com as mãos tudo furado. Esse sofrimento é merecido. Ainda temos que agradecer, porque apesar de colhermos o que plantamos, o pecado não nos condena, porque Cristo já pagou por ele. Estamos pegando o boi. Agora, e as coisas que dão errado na vida? Eu casei e não era aquilo que eu pensava. Fica até o fim da vida casado. Isso é o meu espinho na carne. Tem gente que fala que é a cruz, né?
Ai, pastor, meu marido é a cruz que eu tenho que carregar. Não, Jesus falou que a cruz é você amar a Cristo acima de todas as coisas, sofrer rejeição e perseguição por causa disso. Tem nada a ver com as escolhas erradas que a gente faz, não. Tem a ver com o nome de Jesus. Se alguém olhar para você e disser, cara, eu odeio crente e eu te odeio. Eu te rejeito porque você é crente, eu não gosto de crente, não gosto de você. Você fala, glória a Deus. Isso é cruz. Isso é tomar a sua cruz e seguir após Jesus. Agora, muitas pessoas que ficam desempregadas, estas coisas estamos sujeitos, irmãos. Pessoa, coronavírus pega ela, fala, meu espinho. Não, estamos sujeitos a todas estas coisas. Elas nos fazem sofrer? Claro que sim, mas não podem ser chamadas de espinho na carne, nada a ver. Então já destruímos tudo aqui que o povo fala que era o espinho na carne de Paulo. Agora, segunda coisa, vamos ver o que é então o espinho na carne. Primeiro, o espinho na carne é sofrimento por amor a Cristo, versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Mais alto, por amor de Cristo. Amém? Então, Paulo está dizendo que espinho na carne é sofrimento por amor de Cristo. Aqui toda subjetividade sobre o significado do espinho cai por terra. O espinho na carne é sofrimento por amor de Cristo. E eu vou dizer, ainda se você sofre por amor de Cristo, também não quer dizer ainda que você está com espinho na carne. Eu vou explicar por quê. Para ser espinho na carne, ele tem que chegar a um ponto no que chegou aqui do apóstolo Paulo. Segunda coisa, o espinho na carne é uma investida do diabo. Do diabo. Verso 7. Diz assim, e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, Paulo vai explicar qual que é, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Espinho na carne é algo que vem do diabo. Agora, espere, abra seus ouvidos, mais do que você já está abrindo agora para ouvir. Vamos para um paradoxo aqui. O espinho na carne vem do diabo, mas o diabo foi mandado por Deus. Este é o paradoxo. Você sabe por quê? Por que você está falando isto? Preste atenção, versículo 7. Para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado. Quem deu foi Deus. Um espinho na carne através do mensageiro de Satanás. E qual que era o propósito? Está escrito no verso 7. Para que não me exaltasse. Eu digo para os irmãos, nós ainda vamos ver sobre os propósitos do espinho na carne. Eu vou perguntar para os irmãos, como é que Satanás ia colocar, por vontade própria, Satanás ia sair lá do... O povo fala que ele mora no inferno, mas não mora, né? O diabo mora nas regiões celestiais e fica por aí nos escritórios dele, que eu não sei onde é, nunca fui lá, nem quero, para fazer os planos dele sobre este mundo, né? Sobre como ele vai fazer o mundo ficar mais e mais na mão dele, que a Bíblia fala que o mundo está nas mãos do maligno, muito bem. E tem crente que gosta do mundo, hein? Vai escutando. Satanás não amanhece um dia, porque ele não dorme, né? Para começar. Ele acorda de manhã, aqueles crentes, né, que falam que Jesus foi no inferno pegar a chave do coitado. Do coitado do diabo. O bicho estava com a chavezinha dele. Jesus foi lá tomar. É cada coisa que a gente inventa, mas tá bom. O diabo acorda de manhã cedo, toma o café dele, café mesmo, coisa ruim, que o diabo, ele vai lá e toma. E aí, ele diz assim, gente, hoje eu vou colocar um espinho na carne de Paulo. Paulo é muito atentado, ele prega o evangelho para todo mundo. Se eu botar um espinho na carne dele, ele vai parar de pregar o evangelho. Não. Está dizendo aqui que o espinho é para ele parar de pregar o evangelho? Tá, irmãos? Está dizendo que o espinho era para que ele não o quê? Não se orgulhasse. Tem nada a ver com pregar o evangelho.
E eu faço a seguinte pergunta: o diabo, como ele é, por acaso ele tem intenção de que alguém não se orgulhe? O diabo, como ele é, por acaso ele tem interesse de que você seja humilde? Ao contrário, meu filho, ele vai fazer tudo para você se orgulhar, tudo para você se exaltar. Então, este espinho que foi levado pelo diabo para ser colocado em Paulo, foi obrigado por Deus, obrigado. Satanás, ele não podia querer isso. Ele falou: para que pôr esse espinho na carne de Paulo? É para ele parar de pregar o evangelho? Se for, vou agora. E Deus falou: não, é para que ele não se orgulhe, porque eu dei muita revelação excelente para ele. O diabo: não vou pôr não, eu quero mais é que ele se orgulhe mesmo. O Senhor não me expulsou do céu por causa do orgulho? Por que eu ia fazer com que Paulo não se orgulhasse? Deixe que ele se orgulhe, e o Senhor expulsa ele também da igreja. E Deus falou: vai, rapaz, você é meu cachorro, vai colocar o espinho na carne dele agora. E o diabo, contra a sua vontade, vai lá e esbofeteia Paulo. Vocês estão entendendo? Que veio do diabo, mas foi Deus que mandou? Porque Deus queria preservar Paulo do pecado do orgulho, que é o pecado do diabo. Agora veja a ironia: o pai do orgulho impedindo um servo de Deus de se orgulhar, para que esse servo de Deus seja salvo. Lutero dizia: o diabo é o diabo de Deus. Ele faz tudo que Deus manda, inclusive latia atrás de crente acomodado, crente preguiçoso, para ele ser salvo. Deus olha para o crente e fala: mas que bicho preguiçoso, vou botar o cão atrás dele. E aí o cão vem, o crente se assusta: o que é isso? Eu vou na igreja orar. Então vem, meu filho, Deus está te trazendo para o céu. Pastor, o diabo está furioso, né? As histórias do diabo furioso. O diabo está furioso. Não, meu filho, ele está com raiva mais de Deus, porque Deus é que está mandando ele correr atrás de você, porque você não corre no caminho da fé, você é um crente parado. Crentes que começaram ontem, 3 meses, já estão na sua frente, que tem 10, 20 anos, correram, está lá na frente, lá, ó, na corrida da fé. E aí quando Deus olha e fala: mas o que esse velhinho está fazendo aqui? Velhinho, 58 anos de crente, parado. Deus fala assim: cão, pega. Aí o diabo vem, né? Com raiva de Deus, porque ele não queria pegar, ele queria deixar você parado mesmo, para você ser condenado. Ele vem correndo, late, às vezes até dá uma mordida, e o crente vem orar, vem: oh Senhor, tem misericórdia. Mas foi por isso que eu mandei o diabo, porque eu tenho misericórdia. Senão, você ia ficar parado. Agora, na opinião de Paulo, embora ele não ignorasse os ardis de Satanás, como ele diz no capítulo 2, verso 10 e 11, Paulo não ignorava, mas na opinião de Paulo, ele achava que se ele não tivesse esse espinho na carne, ele ia conseguir ser mais rentável no reino de Deus, gente. Senhor, se o Senhor tirar esse espinho na minha carne, eu ganho o mundo inteiro para o Senhor sozinho. Eu acho que Deus não duvidava também não, porque o homenzinho que pregou, diz a história que ele pregou 70% do mundo da sua época sozinho, Paulo. Através de Paulo, 70% do mundo da época dele, que era a região ali da Ásia Menor, ouviu o evangelho, gente. Que um homem pregar 70%. Hoje, 33% do mundo é cristão e não consegue evangelizar o mundo inteiro. E Deus falou assim: bota espinho nesse homem, porque senão ele vai se orgulhar demais. Outra coisa, terceiro lugar, o espinho na carne atinge o corpo. Agora, eu vou mostrar quais eram os efeitos do espinho na carne. Volta ao capítulo 11 agora. Você está no 12, volte no 11 e vamos ler a partir do 23. Paulo diz assim: são ministros de Cristo. Paulo está falando aqui dos falsos apóstolos, ou dos apóstolos que queriam tomar posse dos coríntios, né? São ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais. Agora veja os espinhos na carne de Paulo. Ó, em trabalhos, muito mais. Paulo trabalhava mais do que todo mundo. Em prisões, muito mais. Paulo foi mais preso do que qualquer apóstolo. Isso é um espinho na carne. Em açoite sem medida. Paulo tomou mais açoite que qualquer apóstolo. Isso era um espinho na carne. Atingia a carne mesmo dele.
em perigo de morte muitas vezes. 24. Dos judeus 5 vezes recebi 40 açoites menos um. 40 vezes 5 dá 200, não é isso? 40 vezes 5 dá 200, menos 5, 295 chibatada que ele tomou. E os irmãos sabem que o chicote romano tinha na ponta osso. Ele era feito de tiras de couro e com osso na ponta. Na hora que batia na carne do sujeito, arrancava a lasca da carne. 25. 3 vezes fui açoitado com varas. Não só chicote não bastava, bateram em Paulo com vara verde, que não quebrava. Isso aqui está lá registrado em Atos 16, depois você lê em casa. Atos 16, bateram nele com vara. Chegou a levantar vergão nas costas de Paulo, vergão. Uma vez fui apedrejada, é essa que ele fala para os coríntios, né, que apedrejaram Paulo, deve ter quebrado o osso, o olho, quebrou tudo de Paulo e ele quase morreu. A Bíblia diz que ele foi tido como morto. 3 vezes sofri naufrágio. Você teria coragem de pegar um navio que Paulo pegava? Se fosse hoje, Paulo falar assim, vou fazer uma missão lá em Moçambique, presbítero, você vai comigo? Vamos de avião. Presbítero, eu não, todo avião que você vai cai. Paulo naufragou 3 vezes. Uma noite e um dia passei no abismo. Eu já fiz uma palavra de sal aqui, mostrando para os irmãos que abismo na Bíblia é o mar. Paulo passou uma noite e um dia no mar. Querido, você sabe como é a água do mar? À noite. Uma noite e um dia. Esse cara na água do mar. Eu não estou falando no barco, não. Pendurado em um pedaço de pau. Numa noite fria, gelada. Em viagens, verso 26, muitas vezes, Paulo viajou mais que todos, em perigos de rios. Paulo passou perigo nos rios. Perigo de salteadores, ladrões das estradas, querendo pegar Paulo. Perigo dos da minha raça, os próprios judeus batendo em Paulo. Perigo dos gentios, pessoas que não eram judias batendo em Paulo. Em perigos na cidade, Paulo estava dentro da cidade, o povo queria bater nele. Em perigos no deserto, Paulo estava no deserto, alguém queria achar, coloca um GPS para saber, Paulo, manda aí seu, como é que é aquele negócio que vem no WhatsApp? Manda sua localização aí no deserto, que eu quero ir te bater. Irmãos, Paulo diz mais, nos perigos do mar, perigo entre falsos irmãos, está vendo? Pessoas que diziam que estavam com Paulo e não estavam. Demas, né? Demas me abandonou, Timóteo, amando o presente século, falou que estava comigo, e agora? Estou sozinho. Em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede. Paulo passou fome, irmão, sede. Em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Paulo já perdeu roupa. Isso tudo atacava a carne de Paulo. Agora veja o que atacava o psicológico, verso 28. Além destas coisas exteriores, há o que diariamente pesa sobre mim, que é o cuidado de todas as igrejas. O espinho na carne deste homem atingia seu físico e o seu psicológico. Desde a igreja primitiva, a perseguição tem atingido o físico, tem derramado o sangue dos servos do nosso Senhor, e vai ser assim até os dias da grande tribulação. Apocalipse 6, 9 a 11 e Apocalipse 7, 9 a 14. Eu podia fazer um convite para você, como muitas igrejas fazem. Venha para Jesus, que os seus problemas acabaram. Eu vou dizer para você, venha para Jesus, que o seu problema, no singular, o seu problema, se você vier para Cristo, o seu problema acabou, que é ir para o inferno. Você veio para Cristo, então você não vai mais para o inferno. Mas agora você vai conhecer o que é a hostilidade deste mundo contra você. Por enquanto você não está em paz com todo mundo? Seus amiguinhos, está todo mundo bem? Uma rodinha aqui de cerveja, um churrasquinho, não é? Todo mundo bem com você? Pois é, entregue-se a Jesus e você vai conhecer quem são estas pessoas. Mas estou falando entregue-se de verdade. Porque tem gente que fala assim, para os amigos dele,
eu estou indo na igreja, né? Então, cada um respeita a religião do outro, os amigos falam, é verdade, mas vamos ficar aqui mesmo, vamos tomar a nossa rodinha, nosso não sei o quê, e o cara fica lá, bota a musicona aí, vamos não sei o quê. Mas respeita o rapaz aí, porque ele está indo na igreja, não é assim que eles são? Eles são assim. Mas seja um crente fiel para você ver. Eles vão começar a te oprimir e depois a te rejeitar. Fica com a gente, mas não fala desse negócio de Jesus, não. Queridos, nós não temos um espinho na carne. Concorda comigo? Eu não estou dizendo que você não sofre. Você sofre, mas você não tem um espinho na carne. Terceiro, qual o propósito de um espinho na carne? Primeira coisa, não permitir que o crente se orgulhe. Verso 7. E para que não me exaltasse. Este é o primeiro propósito. O motivo de Paulo se orgulhar, ainda que ele pensasse que não iria, era a excelência das revelações que foram dadas a ele. Somente Deus, irmãos, conhece o nosso coração. Jeremias 17, 9 e 10 diz assim, o coração do homem é enganoso. O coração do homem é corrupto. Ele é desesperadamente corrupto e ninguém pode conhecê-lo, nem você mesmo. Nem você conhece seu coração. Josemar Bessa pregou uma mensagem dizendo que a diferença nossa para Caim é só a oportunidade. Caim teve a oportunidade de matar Abel. A diferença nossa para Caim é só a oportunidade, que nós muitas vezes não temos. Mas a raiz que levou Caim a matar Abel está dentro de mim e dentro de você, que é o ódio. Ou você se livra do ódio, ou diz a palavra, 1 de João 3,15, você se tornou um assassino. Independente se matou ou não a pessoa. Muitos crentes de hoje se orgulham, né? Se orgulham de nada. Quando não, muito pouco, mas não tem nenhum espinho que lhe impeça de se orgulhar. Quem dera muitos crentes orgulhosos tivessem um espinho hoje, para que eles fossem mais humildes. Você vê pessoas se apresentando diante da igreja com seus currículos de espiritualidade. Olha, quem está aqui agora é o profeta, que foi no monte e foi 30 dias em jejum, ok? 30 dias sem beber e sem comer. E quem chegar perto de mim, se eu estender a mão, cai no chão. O cara cai só do psicológico. Ele cai só de ouvir aquilo. Ele fala, meu Deus do céu, se eu der um passo aqui, eu caio. E é verdade, acontece. A pessoa se apresenta com um currículo de espiritualidade tão grande, que os crentes se sentem uma formiga diante do cara. Quem dera essa pessoa tivesse um espinho na carne, para sumir esse espírito de orgulho do seu coração. Olha que Paulo não era orgulhoso, hein? Deus deu o espinho na carne para que ele não se orgulhasse. Não é porque ele era orgulhoso e ele tinha que deixar de ser, não. Ele nem era. É igual lá na casa do meu pai tinha uma regra assim, qualquer dos filhos que estiver estudando e não passar de ano, toma uma surra. Não é? E aí eu me lembro que eu não perdi o ano, mas eu tomei uma surra para não perder assim mesmo. Não é? Olha, você vai tomar uma surra porque você está quase perdendo o ano. E aí eu tomei a surra e não perdi o ano, está vendo? Pois é. Deus deu o espinho na carne de Paulo, nem é porque ele era orgulhoso, era para ele nem chegar lá. Tem muitos crentes hoje que andam por cima dos outros, cheios de orgulho, e não tem um sequer espinho. Não tem. São invertebrados, eles não têm um espinho na carne. Quem dera tivessem. Segundo motivo, além de evitar o orgulho, o espinho na carne tinha o propósito de fazer o crente estar satisfeito com a graça de Deus. Versículo 9, está escrito, e ele me disse, a minha graça te basta. Por que Deus disse isso, irmãos? Por causa do verso 8, acerca do qual 3 vezes roguei ao Senhor que o afastasse de mim. Paulo pediu em oração 3 vezes, Senhor, tira esse mensageiro de Satanás, que toda cidade que eu vou, ele me esbofeteia.
Descobriu o que é o espinho na carne aqui? As perseguições, as pauladas, as varadas, chicotadas, os naufrágios. Paulo pediu: Deus, tira isso de mim. Se o Senhor tirar isso de mim, ele pediu 3 vezes. Se o Senhor tirar isso de mim, eu farei melhor a tua obra. E Deus, que conhece o coração, inclusive de Paulo, porque Paulo não conhecia o seu próprio coração, ele não sabia que ele ia se orgulhar. Deus sabia. E Deus disse para ele: vem aqui, meu filho. Você não se conhece. O seu coração, Paulo, é enganoso igual ao de qualquer ser humano. Mas eu conheço você. E eu quero te livrar do pecado do orgulho, meu filho. Eu vou deixar este espinho na sua carne, sim. Eu vou deixar. Porque a minha graça é suficiente para você, ou não é? O que você quer, Paulo? Você quer parar de sofrer? Ou você quer se contentar com a minha graça? E o terceiro motivo, exibir o poder de Cristo na nossa fragilidade. Versículo 9, continuando, ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eis o poder de Cristo se aperfeiçoando na fraqueza de um homem. E esta fraqueza, como já vimos, não é pecado. Esta fraqueza, como vimos, não é doença. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Jesus está dizendo para Paulo: olha aqui, meu servo, o meu poder se aperfeiçoará quanto mais humilde você for, quanto mais você estiver sofrendo por minha causa, mais e mais se manifestará a minha glória em você. Não é você que aparece, Paulo, e sim eu, Jesus. Por isso, pregador, quando estiver pregando, apareça menos que Jesus. Por isso, cantor, quando estiver cantando, apareça menos. Deixe que Jesus apareça. É o poder dele que deve ser visto, é a glória dele que deve ser refletida. De fato, os dons que ele deu para a sua igreja são maravilhosos, mas estes dons não exibem nada a não ser a glória do nosso Redentor. Essa fragilidade não é doença, não é pecado, mas quando somos injuriados, perseguidos, então nesta fraqueza o poder de Cristo é manifesto. Paulo disse em Gálatas 2:20, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então qualquer perseguição contra ele seria apenas uma oportunidade para manifestar o poder de Cristo. Entende isso, irmãos? Jesus chamou Paulo para conversar e disse para ele: vem aqui. Eu quero mostrar para você que em cada provação sua, cada perseguição sua, meu nome é exaltado entre as pessoas. Meu nome é glorificado, Paulo. O que você quer? Você quer compartilhar dessa glória comigo, é isso? Você quer dividir minha glória, Paulo, com você? Não, Senhor, não, Senhor. Eu quero que só o Senhor seja glorificado. Agora este homem aprende a conviver com o espinho na carne. E é a última coisa que eu vou falar. Como conviver com o espinho na carne? Primeiro, gloriar-se no Senhor. Literalmente no grego diz estar de cabeça erguida. Versículo 9 ainda, apóstolo Paulo diz assim: e ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Agora veja a conclusão de Paulo. Por isso, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Ele vai fazer de boa vontade. Ele pedia de boa vontade: tira isso de mim, Deus. E o Senhor disse para ele: não, você tem que se satisfazer com a minha graça. Isso é bastante para você? Aí ele disse: então tá bom. Se o Senhor não vai tirar,
eu vou me gloriar nestes sofrimentos. O espinho na carne, que para Paulo era um incômodo, que para o diabo era uma intenção de destruí-lo, mas que para Deus era para que ele não se orgulhasse, no fim das contas, o leva a glorificar a Deus. No fim das contas, serve para Paulo como motivo de glória, como motivo de orgulho, mas o orgulho em fraqueza. Paulo não andava de cabeça baixa, ele fazia de boa vontade levantar a sua cabeça. Paulo já havia dito isso aos Romanos, capítulo 5, verso 3, ele diz assim, que nós nos gloriamos nas tribulações. É o mesmo termo que ele usa. Muitos crentes erguem a cabeça apenas por condições materiais. Quando ele começa a obter coisas, sejam elas materiais ou até espirituais, ele começa a levantar a sua cabeça, mas quando vem a perseguição, ele tem vergonha. Timóteo passou por isso, 2 Timóteo 1, 8, Paulo diz, não te envergonhe dos meus sofrimentos, rapaz. Não tenha vergonha da minha prisão, Timóteo. E 1 de Pedro 4, 16, ele diz que não devemos nos envergonhar se sofremos por amor de Cristo. Nós devemos buscar o prazer de nos parecer com Cristo e os seus apóstolos no sofrimento. Ouvi alguém dizer para mim que pregar sobre sofrimento cristão em pleno século XXI é você fazer um retrocesso, porque ninguém fala mais sobre isto. E talvez você se espante mesmo de estarmos falando sobre isso, mas eu vou dizer algo para você. A pregação que inclui sofrimento, ela se tornará cada vez mais rara, mas ela permanecerá até o dia de Jesus voltar. Porque quando ele voltar, ele vai realmente dizer para as pessoas no juízo final, vocês ouviram que tinham de sofrer por meu nome. Eu não estou falando do mundo lá não. Eu estou falando do monte de gente que está na igreja e acha que não tem que sofrer. E eu não estou dizendo, como já repito aqui, pelas coisas que nós mesmos fazemos, mas sim por amor a Jesus. Eu não posso dizer para os irmãos que eu sofri por amor a Jesus, enquanto tem irmãos em Cristo lá no Afeganistão, que os muçulmanos estão cortando o pescoço deles com faca cega, porque eles são crentes. Eu não posso dizer que eu estou sofrendo. Eu não posso me dar uma de vítima, de me vitimizar aqui e vir falar, irmãos, eu estou sofrendo. Porque... Rapaz, tem irmãos nossos que estão sendo perseguidos pelo sistema comunista da Coreia do Norte. Coreia do Norte tem mais de 10 anos que é o país que, em primeiro lugar, persegue os cristãos no mundo. É só você acompanhar pelo site Portas Abertas, que é um site que fala da igreja perseguida. Vai lá, digita lá o ranking da perseguição dos cristãos no mundo, Portas Abertas, e você vai ver. Coreia do Norte, todo ano está em primeiro lugar. Os comunistas, eles odeiam o cristianismo. Se você soubesse o que é o comunismo, você não apoiaria esse sistema diabólico, mas que infelizmente é que está dominando o mundo hoje. Segundo, devemos descobrir nisso o poder de Cristo. Como dito antes, o poder de Cristo se manifesta em nossa fraqueza. E se é o poder dele que está sendo manifesto, então com isso devemos nos alegrar. Terceiro, sentir prazer. Olha o que Paulo diz no verso 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias. Olha o espinho, ele repetindo de novo, que ele tinha falado no 11, lembra? Lemos aquela lista do capítulo 11, ele está repetindo aqui no 12, verso 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então é que sou forte. Crentes que acham que o espinho na carne é pecado, eles pecam e depois falam assim, não, irmão, eu pequei, mas assim, quando eu estou fraco, quando eu estou no pecado, é aí que eu sou forte. Como assim? Como é que o pecado manifesta a glória de Cristo? Como? Tem outros que falam assim, eu estou doente, pastor, mas quando eu estou fraco, eu sou forte. Então levanta aí para eu ver. Não, eu estou doente, quando eu sou fraco, sou forte. Não é isso. Paulo está dizendo,
Quando estou fraco, é nos momentos da minha perseguição. É quando eles algemam minhas mãos. É quando eles me levam para o calabouço. É quando eles me colocam no escuro, num lugar fechado, numa solitária, fétida, nojenta, lameada, escura, onde eu não posso ver ninguém. E eu estou ali por causa do amor de Cristo. Ali sim, eu tenho prazer nestas coisas, porque quando estou fraco ali, eu sou forte. Mas por que sou forte? Porque é o poder de Cristo em mim que se manifesta. Crentes que buscam satisfação na lisonja dos homens, jamais encontrarão prazer no sofrimento por Cristo. Terminei o sermão e vou aplicar isto aos nossos corações. Só relembrando, aprendemos que não é doença, não é vontade de pecar, não é sofrimento de um mundo caído. Ao contrário, espinho na carne fala do sofrimento por amor a Cristo, investida do diabo contra os servos de Deus, ainda que para o diabo o propósito seja destruir, como é próprio do seu mau caráter, mas os propósitos de Deus são sublimes. O espinho nos leva a fugir do orgulho, nos satisfazer com a graça, expor apenas o poder de Cristo e não o nosso. E por fim aprendemos que deve-se conviver com Ele na carne, porque Paulo clamou por 3 vezes para que isso fosse retirado. No entanto, sua convivência com o espinho o levaria a gloriar-se, não nas revelações e na excelência delas, mas sim nas perseguições, na fragilidade que o espinho lhe proporcionava. Queridos, se você estiver sofrendo por amor a Cristo, considere espinho na carne somente se você se humilhar por causa disso. Porque tem gente que considera o sofrimento como orgulho, sabia? Na época de Eusébio de Cesareia, ou antes dele, no século IV, voltando ali, século II e III, vou dizer para os irmãos, havia grande perseguição. Os irmãos sabem que os romanos matavam os cristãos, né? Sabe o que os cristãos faziam? Eles anotavam o nome de todos os crentes que morriam e botavam na parede da igreja. Botavam ali na parede das catacumbas, onde eles se reuniam para adorar, né? Aí, quando eles iam orar e adorar, eles paravam o culto ali e falavam, irmãos, vamos ler a lista dos nossos irmãos que já morreram por amor de Cristo. Chamava-se a lista dos heróis da fé, a lista dos mártires. E aí, irmão fulano, Senhor, recebe o irmão Anselmo, recebe, Senhor, aqui o nosso irmão fulano, nosso irmão Beltrano. Aí, aqueles crentes que estavam ali orando, olha o que passava no coração desse povo, gente. Eles falavam assim, toda vez o pastor para o culto para a gente orar agradecendo ali pelos irmãos mártires, né, que foram exemplo para nós, deram a vida por Jesus. Quer saber de uma coisa? Meu nome não está ali, mas eu vou lá me entregar, vou falar que sou crente para eles me matar, para eles botar meu nome aqui. Isso é orgulho. Paulo diz, ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me aproveitará. Morriam martirizados por serem crentes, mas não era por amor a Cristo. Adiantava alguma coisa? Os bispos começaram a escrever cartas uns para os outros. Bispo da cidade tal, ore por nós, porque aqui tem crente que está se entregando para ficar com o nome na lista dos heróis. Eles tinham esse negócio. Mas isso não é espinho na carne. Espinho na carne é quando leva você a se humilhar. E outra, não é quando o outro te humilha, não. Guarda isso também. Porque tem crente que fala, pastor, estou sendo humilhado pelo meu pai, pela minha mãe, pela minha sogra, pelo meu sogro, pelo meu genro, pelo meu filho. Eu estou sendo humilhado pelo meu patrão, estou sendo humilhado pelo professor, estou sendo humilhado por não sei quem. Todo mundo está me humilhando. Mas a minha pergunta é, você está se humilhando? Isso tudo não é espinho na carne, não. Espinho na carne é quando você entende que você deve se humilhar. Quando você entende que esta é uma disputa de glória, você querendo roubar a glória de Deus, e Deus não está deixando. E isso te leva a se humilhar, a chorar, e a no fim, sabe? Tanto que você pedia, Deus, tira isso de mim, Deus não tirou, no fim você vai entender e vai falar, obrigado, Senhor, porque o Senhor não tirou, porque isto me humilhou. Isto me levou, Senhor, a ser uma pessoa que está totalmente voltada ao pó. Então, cristãos soberbos, inúteis no reino de Deus,
orgulhem-se do nada, incham-se do vento, diante de qualquer pressão abre o bico, dizendo que tem um espinho na carne. Ou se eles sofressem então por amor ao evangelho, logo recuariam, pois prefeririam manter o orgulho de nada a se sujeitar a um anonimato sofrido, enquanto somente o poder de Cristo é manifesto. Você aguenta isso? Você aguenta que o poder de Deus seja manifesto em seu sofrimento sem que você apareça? Você aguenta? Ou você quer um pouco de glória nisso? Então, antes de pensar que você tem um espinho na carne, elimine as objeções. Se for sofrimento, doença, psicose, desejo de praticar pecado que a gente não confessa, consequência de pecado, más escolhas feitas no mundo caído, então nada disso é espinho na carne. E ainda, se você sofrer por amor a Cristo, mas não teve grandeza de conhecimento, de revelação, não tem do que se orgulhar, e se tem, não larga por causa do seu orgulho e não mantém sua humildade, também não é espinho na carne. Espinho na carne leva o crente a se humilhar. A se humilhar. Ele exalta Cristo enquanto te humilha. E você tem que ter desejo de se humilhar e exaltar a Cristo. Então, o espinho na carne é um sofrimento que deve levá-lo à reflexão. Realmente, seu prazer está em Cristo? A glória e o poder dele é o seu prazer? Você se mostra mais forte quando a perseguição chegar? Ou você vai mostrar mais fragilidade? Esta é a explicação do espinho na carne. Sofrimentos por amor a Cristo que nos levam a uma auto-humilhação, tá? De nós mesmos. Porque os outros nos humilhar, mas nós revidarmos, tem nada de espinho na carne nisso. E outros nos humilharem, e a gente chegar aqui e achar que isso é bonito, não tem nada também. O espinho na carne é quando, por amor a Cristo, nós entendemos que precisamos botar a boca no pó. Ser crentes humildes. Feche os seus olhos, mesmo assentados. Quero pedir a você, em silêncio, que você pense em alguma coisa que te leva à sua própria humilhação. Eu não estou falando de vergonha de pecado, porque isso todos nós temos. Eu estou me referindo a uma coisa que não sai, que fica direto em você. Mas que isto sempre te leva a duas coisas: a se humilhar, mas que você vê com isso que Cristo é sempre glorificado, sempre Cristo é glorificado. Não estou falando de sofrimento seu, onde Cristo não é glorificado, não é isso não. Pense em alguma coisa que te humilha, mas que ao mesmo tempo exalta Cristo. Se você não consegue achar, você não tem um espinho na carne. Então agradeça a Deus. Agradeça a Deus porque você está em outro caminho. Você não está no caminho do orgulho. Se você estiver no caminho do orgulho, volte-se, arrependa-se, humilhe-se. Não espere Deus fazer isto que Ele fez com Paulo, enviar o diabo contra você. Venha você mesmo, voluntariamente. Humilhe-se, ajoelhe-se diante de Deus, de Cristo. Diga para Ele: Senhor, Tua graça me basta. Tua graça é suficiente para mim. Sim, Senhor, Teu poder se aperfeiçoa em minha fraqueza. Eu quero Te glorificar. Eu quero que estas coisas que estão acontecendo comigo glorifiquem o Teu nome. Lembre-se, pecado não glorifica Deus. Não é isso. Eu quero, Senhor, que estas coisas que acontecem comigo me humilhem, mas que Teu nome seja reconhecido e exaltado. Se não há, você não tem espinho na carne. E se você não tem espinho na carne, agradeça a Deus. Coloque-se em uma posição de humilde, rebaixado diante do Senhor, e comece a manifestar o poder dEle em sua vida. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Por ela nós oramos. Pelos efeitos dela nós suplicamos, para que nossa vida seja transformada de glória em glória à Tua imagem.
hoje e para sempre. Amém. Que a graça do Senhor nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e para sempre. Amém. Deus nos abençoe. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor.